Oremos. Pai, fazemos deste hino, deste corinho do hino, a nossa oração. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. A noite tem caído sobre a terra, a escuridão, e nós precisamos da Tua presença, da Tua luz, da Tua graça, da Tua liderança, da Tua proteção. Fica conosco. Perdoa-nos de todos os nossos pecados, negligências, teimosias, e dá-nos aquele coração voltado totalmente a Ti. Nunca o Senhor, dentro das Escrituras, rejeitou um convite. Quando eles disseram, fica conosco, o Senhor foi com eles. Quando o centurião disse, meu servo está doente, eu vou ali curar. Quando o Senhor foi convidado a ir a uma festa em Canaã, o Senhor esteve presente. Mesmo na casa de Simão para comer, sabendo o Senhor que ia ser humilhado, mesmo assim o Senhor foi. O Senhor nunca rejeitou. E nós estamos convidando, fica conosco. Assente no trono do nosso coração e venha reinar sobre nós. Em nome de Jesus, rogamos. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis assentar um instante, já que a gente chegou de viagem, né? Ficamos esses 15 dias fora, eu creio que é por aí assim, né? 15 dias. Fomos até ali a reunião em Manaus, com o pastor Márcio. E ali em Manaus havia pastores da Colômbia, havia pastor do Peru, vários pastores da Venezuela, e lá também da Guiana, né, inglesa, do Canadá, da América, e, claro, bastante brasileiros. Foi uma reunião muito maravilhosa. E a gente fica cada vez mais, como diz, empolgado de ver como que Deus vai chamando os seus eleitos, né? Eu creio que quando essa palavra ela bate no coração do eleito, não tem como segurar esse eleito. Não, o eleito pode estar, como conta o irmão Brano, aquela parábola do fazendeiro que pegou o ovo da águia e levou e pôs para chocar debaixo da galinha. E vocês sabem que é o calor que faz com que o ovo choque. Se puser debaixo de um cão, ele vai chocar. E ali nasceu aquela águiazinha no meio dos pintainhos, e a galinha cococó, cococó, e lá vai os pintinhos, pipipiu, pipipiu. E aquilo parecia tão estranho para aquela águia, né? Parecia tão estranho, era o patinho feio ali da turma. E ela não nasceu para ficar ciscando lixo, comendo coisa de lixo. Mas um certo dia a águia mãe, sabendo que faltava um ovo, foi procurar. E quando ela olhou lá embaixo, viu o quê? A águiazinha. E ela baixou e deu um grito. Meu filho, você não é pintinho não, você é águia. Aquilo fez sintonia, né, com a alma daquela águia. Aquela voz lhe era familiar, por eleição. Sai daí. Como que eu vou sair daqui? Comece a bater as asas. E ele começou a exercitar,
Dali um pouco conseguiu subir até o muro, e a águia passava e incentivava ele, até que ele pôde voar e ganhar as alturas. Um eleito, ele pode nascer em qualquer sistema religioso, ele pode vir de qualquer chocadeira, né, por aí, mas tem uma coisa, ele sempre está, a coisa não está batendo bem, entende? Parece que ele está fora do seu, e de fato está fora do seu lugar. Ele não nasceu para esses sistemas religiosos, para esses ninhos de galinha, para essas denominações, mas quando ele ouve a palavra, realmente a palavra de Deus, ele começa a exercitar e ele vai sair de lá. Ele vai lutar, ele vai bater as asas, ele vai sair. Agora, eu sei que, eu recordo muitas vezes, quando você amarra uma galinha pelo pé, entende, maneia ela, depois que você corta a corda, você já viu, ela nem anda. Ela pensa que está amarrada. É assim mesmo, né? Quem é que já fez isso? Ela pensa que está amarrada. Então é difícil, às vezes, um eleito, uma pessoa passou tanto tempo maniado por dentro desses sistemas, mesmo quando vem a libertação, ela pensa que ainda está ali e vai caindo e parece que não tem jeito. Parece que não tem jeito, mas se é realmente uma águia de Deus, ela vai batalhar. Ela vai lutar, ela vai sair daquela coisa. Nessa noite eu quero, antes da nossa oração, aliás, eu comecei a contar para vocês sobre a reunião, e depois da reunião, nós fomos a uma região, a Boa Vista do Ramos, onde temos ali a igreja, o pastor Socorro, e acontece que vocês ouviram eu dizer, o pastor foi pescar. Eu gostaria de ter pescado mesmo, mas não foi dessa vez. O que deu foi trabalho. Nós fomos à inauguração de uma igreja, e isso era longe, tomou lugar. Sexta, sábado, foi a inauguração. Domingo tivemos que procurar viajar para poder vir embora. Mas eu vou deixar a pescaria para outra vez. Dessa vez só foi trabalho, viu? Mas, graças a Deus, o trabalho ali vai bem mesmo. Tudo bem, um pastor foi consagrado. Fomos para fazer isso, Itacoatiara foi consagrado. Pastor Josias. E a obra vai caminhando maravilhosamente. Isso é vocês, irmãos. Isso é vocês. Nós temos aqui em mãos esta mensagem que eu creio que muitos de vocês já têm lido ela. Redentor e redenção. Redentor é a pessoa, é Cristo, o Redentor. Redenção é a sua obra, é o que ele tem feito, sua obra em geral. Então, quem faz a redenção é o Redentor. Agora, o redimido é a pessoa que foi alcançada. E a palavra redimido, o profeta nos diz, parágrafo 43, eu gosto da palavra redenção. Redimido significa ser trazido de volta, resgatado. Quer dizer, se perdeu e foi
comprado de volta. Como no caso de Noemi, que deixou a sua terra, perdeu, e Boaz redimiu. Quer dizer, resgatou, porque ele era um parente chegado. O irmão Brana, no parágrafo 48, ele conta uma história. Ele diz: eu costumava contar, quando eu estava em meu tabernáculo, uma história falando sobre redenção. Sobre a lei da redenção. Ela se encontra em Êxodo, claro, e Levíticos, a lei levítica. Então eu dizia: se uma velha mãe égua desse à luz um pequeno mulo, e quando ele nascia, se suas orelhas fossem caídas, agora, esse era um mulo ruim para começar. Ele tinha os olhos cruzados, pernas tortas, quer dizer, um mulo aleijado, né? Sua cauda empinada, que aparência horrível desse mulinho. Se a mãe pudesse olhar para o pequeno companheiro, e ele pudesse ver a si mesmo, ele diria: eles nunca vão me alimentar, diria. Assim que o dono vier e me encontrar, eles provavelmente vão me matar, porque eu não valho a pena ser alimentado. Bem, é mais ou menos dessa maneira que nós, pecadores, somos. Você sabia disso? Não muito dignos do reino de Deus. Mas você sabe, se aquela velha mãe entendesse, pudesse falar para seu pequeno mulo, ela diria: mas espere um minuto, filho. Você nasceu sob o direito de primogenitura. Você é o meu primeiro. Você nasceu sob uma primogenitura. E só porque você nasceu desse jeito, você sabe, o sacerdote nunca te verá. A única coisa que vai acontecer, eles vão. O homem da casa terá que ir ao rebanho e pegar um cordeiro que é perfeito e sem mancha e levá-lo. E o sacerdote nunca olhará para o mulo, ele examinará o cordeiro. Porque o mulo nasceu sob uma primogenitura, então o cordeiro sem defeito deve morrer pelo mulo, que é tão defeituoso. E o cordeiro morre. Um cordeiro perfeito morre para que o mulo defeituoso possa viver. Que lindo quadro da redenção, ó que coisa! O Cordeiro de Deus morreu para que nós, miseráveis seres humanos alienados e defeituosos, pudéssemos viver novamente. Que quadro da redenção! Porque esse pequeno mulo poderia pular e bater seus pequenos calcanhares e ter um bom momento, por quê? Porque ele foi redimido. É desta maneira como a pessoa que foi redimida e entende isso, ela fica emocionada. Você não pode ajudá-lo quando você está. A história conta que ele poderia viver, porque o Cordeiro perfeito morreu em seu lugar. O pequeno companheiro podia regozijar sob é desta maneira que eu me senti no dia em que aquela história veio ao meu coração. Então vamos observar, irmãos, a redenção é algo que você tem que ter, vamos dizer, uma revelação, uma visão espiritual e uma aceitação de coração para que você seja um cristão feliz e seguro, e se sentir seguro. Geralmente o homem está tentando fazer alguma coisa para aparecer, para comprar, vamos dizer,
a atenção de Deus para mostrar que Ele é bom, entende? Para mostrar que Ele vale alguma coisa, quando a Escritura nos diz que a nossa justiça, quer dizer, as nossas obras, são trapos e imundícia na presença de Deus. Até os anjos tão santos se tampa seus olhos em reverência. Vamos dizer, se sente sem condições de olhar, de estar na presença de Deus. Anjos que não têm pecado, e nós, que nascemos, como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E o profeta diz, se eu tivesse nascido e nunca tivesse pecado, mesmo assim seria mais sujo do que as paredes do inferno. Olha bem, porque já nascemos em pecado. É igual esse mulo, já nasceu torto, já nasceu defeituoso, já nasceu, entende? Condenado e se sentindo indigno. Então, que você não faça obras para achar que é digno, porque só há um que é digno. Quando em Apocalipse, capítulo 5, ali estava Deus e o livro da redenção de volta em sua mão. Olha bem, e na lei de Deus há quem se apresenta, algum parente digno, alguém digno de tomar o livro e abrir os seus selos. E João diz que ele olhou por todos os céus, por toda a terra. João olhou por todos os lados. João viu Adão. João viu todos, Abraão. Ninguém era digno, nem sequer de olhar. Então, que eles adorem Santa Cecília, Aparecida e sei quanta coisa mais por aí. A Bíblia diz que ninguém é digno. E João começou a chorar. Chorar por quê? Ele mesmo diz, porque não achou ninguém que era digno. E isso quer dizer, tudo estaria perdido. Tudo estaria perdido. A natureza, todas as coisas estariam perdidas. O homem e aquilo que Deus colocou debaixo de sua mão. Porque ele havia pecado e ele perdeu os seus direitos. Mas nessa hora alguém bateu no ombro de João e disse, não chores, João, não chores. O leão da tribo de Judá venceu para tomar o livro e desatar os seus selos. Foi anunciado como leão, quer dizer, um rei, mas ele venceu, não foi como leão. Foi na mansidão de um cordeiro. E quando João olhou, viu um cordeiro sangrando. Era a batalha que ele teve na cruz. Antes, João havia olhado por todo os céus, por toda parte. Ele não tinha visto esse cordeiro. Mas ali via um cordeiro. De onde ele saiu? Do próprio trono do Pai. Daí ele veio e tomou o livro. Como que ele tomou? Como leão? Não, como cordeiro. Sangrando. Isso mostra que a redenção, ela está de pé.
ela está de pé. E quando ele tomou o livro, aqueles 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que estar assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então, o Cordeiro, para que aquele mulo, aquele sujeito pudesse viver, todos nasceram com direito de serem redimidos. O Cordeiro tinha que morrer. E o homem não levava o mulo perante o sacerdote. Não, levava o Cordeiro, porque tinha que ser sem defeito. Jesus, ele foi examinado, até o inimigo disse: não vejo nele culpa nenhuma. Era o Cordeiro de Deus, que João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a morte de Cristo tem poder para salvar todos, tirar o pecado do mundo, de todo mundo. Mas a pessoa tem que aceitar, tem que aceitar. Como na história que aconteceu nos dias de Abraham Lincoln, o soldado que ia ser morto, e o amigo foi ter uma audiência com o presidente e pediu que poupasse a vida do seu amigo, que no outro dia ia ser fuzilado. E ele, então, concedeu o perdão: não mate esse fulano de tal, eu o perdoo. Mas o amigo foi até a prisão, feliz, apresentou o perdão, mas porque aquilo não estava num papel, vamos dizer, timbrado, com de seda, com carimbo, era num papel comum, a pessoa não aceitou. E disse: até o meu melhor amigo vem criticar de mim. E ele, por mais que ele dizia: não, esse é o presidente, olha aqui a assinatura, eu contava o caso, repetia, mas o camarada virou as costas e não quis ouvi-lo. No outro dia foi fuzilado. E como o presidente perdoou e mataram o homem, a coisa foi para a Suprema Corte. E a decisão foi esta: não existe perdão para quem não aceita perdão. Por isso, em Isaías 53 nos diz que ele morreu por muitos. Por quê? Nem todos aceitam. Mas a Bíblia diz, em São João 1,
6, mas todos quanto o aceitaram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. Então aí está. O sacerdote não olhava o mulo. O sacerdote olhava o cordeiro. E hoje Deus ele não olha para você, porque não há nenhuma justiça. Não há nada que presta em nós, vamos dizer, que você possa fazer e dizer, Senhor, eu tenho uma duplicata para me descontar contigo. Não, não há nada que você possa, ou alguém possa fazer. Lembra daquela história que João Wesley conta, daquela princesa inglesa, que era a pessoa mais caridosa, mais paciente, e fazia de tudo para se mostrar a cristã mais virtuosa, e realmente conseguiu, aparentemente. Mas ela fazia aquilo com, vamos dizer, com justiça própria, para comprar a sua redenção. E quando ela estava morrendo, ela viu que ela estava indo para o inferno. Por quê? As obras de ninguém é suficiente para lhe salvar. Por isso diz a Bíblia, pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E ela começou então a ver que estava morrendo, o seu pastor ali próximo, e ela estava indo para o inferno, e ela já gritou que estava indo para o inferno. E isso assustou ao pastor, a todo mundo. Uma pessoa daquela ir para o inferno, quer dizer, e eu? Mas quando viu, ela simplesmente começou a orar e dizer para Deus que lhe perdoasse, que ela havia confiado na justiça dela, mas que ela agora voltava e confiava só na justiça do justo, do Cordeiro de Cristo. Quando o pastor apresentou-se diante dela, disse, agora estou pronta, pastor. Deus ele não aceita, se alguém procura fazer a coisa por conta, Deus não recebe isso, irmão. Você tem que olhar para o Cordeiro. Para o Cordeiro. É a graça de Deus. Então, veja, o sacerdote não via o mulinho aleijado. E o profeta, ele nos fala várias vezes, Deus, ele olha, ele não te vê, mas ele vê o sangue sobre você. Ele vê o sangue sobre você, que você aceitou. A salvação, ela está no sangue de Cristo. Não é porque você aceitou a mensagem, aceitou um profeta, aceitou isso, aceitou aquilo, ou aceitou esse, vamos dizer, um slogan doutrinário. Não, irmãos, a salvação está unicamente no sangue. Agora, eu creio que para pertencer à noiva tem que estar em toda a palavra. Então, Deus tem enviado a palavra para esse tempo. Mas a salvação é como disse Deus, olhai para mim, sereis salvos. Está no sangue, não está nas suas boas obras, não está porque você crê assim, porque crê daquele jeito, isso é bobagem. Entende? Nem nas suas próprias obras. Graça é o que Deus fez por nós. Agora, as obras, por você viver, servir a Deus, é o que você faz por Ele, em gratidão pelo que Ele fez por ti. Não para comprar os benefícios da tua salvação. Agora, não é porque estamos na graça que vai se abusar dela. Graça, 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 até que chega a desgraça. Se não souber usar a graça, termina chegando na desgraça.
acha que pode fazer qualquer coisa e está bem e assim vai estar bem. E que a graça cobre tudo e faz tudo. Irmãos, é como chegou o Calvínio, o povo de Calvínio, de tanto entrar por esse caminho, que chegou nessa posição, uma vez salvo, salvo para sempre. Estou bem. Quer dizer, agora pode pecar, pode fazer o que aprontar e fazer qualquer coisa, porque estou na graça. Por isso o profeta, ele pregou a mensagem, a graça. Não é? A graça, é isso, né? E ali ele explica tão centralmente, graça é o que Deus fez por ti, obra é o que você faz, entende? Para Ele, em gratidão. Então, a fé sem obras, ela é morta. E a fé vem pela palavra, e você olha a palavra, e ela cobra as obras. Ela nos ensina o caminho. Por isso, irmãos, é necessário você olhe para a graça de Deus. É como a história daquela moça que foi redimida e o homem depois pagou um grande preço, mas quando ela pensava que ela ia viver a vida de escrava, ele disse, não, eu comprei a tua liberdade, toma aqui a alforria, o documento, você é livre, case, constitui um lar. Daí ela, em gratidão, ela disse, sim, agora que eu quero servir aos teus servos, lavar os pés dos teus servos. Quer dizer, não por uma obrigação, não por um dever, não por uma exigência, escravatura. Não, mas por voluntariedade. Agora, se você acha que o evangelho é pesado e tem que levar a coisa resmungando, não, irmãos. Eu gosto de ver Davi, ele dizendo que ele tinha prazer na lei do Senhor. E escute uma coisa, não podemos olhar também os termos que a Bíblia nos ensina, entende? Quando o pastor fala sobre vestir ou isso, aquilo, olhar como lei. A lei, ela era imposta, da mesma forma que ela é hoje ali, nos tribunais, ela é imposta. Por isso, irmãos, enquanto o evangelho, ele não é, nós não impomos, nós expomos. Nós expomos o evangelho. Deus diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado. Deus não está impondo, Deus está expondo, aconselhando, mostrando. E é o que o pastor faz, é mostrar, aconselhar e assim por diante. Então não vamos tomar obediência como imposição, como lei. Não. Lembre-se, lei é uma coisa que tem que ser, como no Velho Testamento. Mas a graça não é lei. A graça, ela é exposta. Entende? Mostra como você deve caminhar para agradar a Deus. Então, vocês desfrute da leitura, da meditação, volte a ler sobre o Redentor e redenção. Isso é muito profundo e eu penso que há muita insegurança em muitos bons cristãos, justamente por não ter essa revelação, não chegar a essa plataforma. Por isso que às vezes está cheio de dúvidas, ou isso, aquilo, cheio de problemas. Problemas todos teremos. Mas você nunca pode ter dúvida de que o Cordeiro é perfeito, de que o sacrifício é perfeito e que você é
salva por representação. Nós somos salvos por representação. Nós somos filhos e filhas por adoção. Entende? Por adoção. Então, irmãos, não é você, é aquele que nos representa. Por isso Jesus morreu e o sacrifício está ali, aquele corpo, o sacrifício está ali, vamos dizer assim, aquele sangue sobre o propiciatório, até que o último eleito entre. Enquanto não chegar o último, ele segue falando. Mas quando chegar o último eleito, então a porta se fecha. O tempo da redenção termina. Como diz a Bíblia, a plenitude da redenção, né? A plenitude é a redenção. A plenitude dos tempos é a redenção. Então, quando Cristo vier buscar sua noiva, e ele deixa aquele propiciatório de misericórdia e graça, é como você vê em Apocalipse 4. Ali se transforma em um lugar de relâmpagos, trovões e fumaça. O que significa isso? Juízo. Mostra que o tempo da misericórdia passou. Por isso que a igreja vai embora no final do capítulo 3 de Apocalipse, início do 4. Vinde, subi aqui. Ali é onde vai a igreja, é o arrebatamento. Mas enquanto estivermos aqui, e ele não, vamos dizer, e ele não se levantar, não sair daquele lugar de intercessão, irmãos, lembra vocês daquela história que o irmão Brana conta, que aconteceu com ele? Quando ele foi almoçar em um certo lugar, ali era um ambiente pesado, mas era o único que eles podiam comer alguma coisa. E ali havia uma velha com os dois velhos bebendo. Ele disse que ela podia ser sua avó. E o irmão Brana começou a chamar ruim, é claro, um ambiente desse. Senhor, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão puro. Como que o Senhor tolera, como que o Senhor aguenta essas coisas? Será que minha filha, Rebeca, meus filhos vão ter que ver isso? E enquanto ele julgava, ele teve uma visão e Deus lhe chamou à parte. E ele foi. E ali, abrindo aquela visão, ele pôde ver a terra girando. Ele pôde ver como um escudo, um arco ao redor da terra, que era o sangue de Cristo. E ele viu a si mesmo, ali na terra, cometendo pecado. E quando ele cometia o pecado, aquilo subia. E a ira de Deus, de fora, então ela vinha contra ele, mas batia naquela proteção, naquele arco, aquele escudo. E ele olhava e via como o rosto de Jesus contorcendo de dor e dizia: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. E nisto, o irmão Brana, vendo a sua situação, ele chegou a Cristo e disse: Senhor, o Senhor me perdoa? Daí ele pôs a mão ao lado e escreveu: perdoado. Mas por que você condena aquela mulher? Daí ele voltou a si da visão, foi até aquela mesa
os dois homens tinham ido lá no banheiro. E o irmão Branham disse para ela: senhora, posso sentar? Ela disse: não, já estou acompanhada. Ele disse: não é isso, não. Eu quero lhe pedir perdão. Eu estava te julgando. Eu estava te criticando. E Deus disse que não deveria fazer isto. E ele contou a visão para ela. E ela disse: você é o irmão Branham que está levando a cabo umas reuniões aí? Falou: sim. E ele disse: como é que você veio parar nessa situação, minha irmã? E ela disse: eu fui criada na igreja, eu era filha de diácono. Casei, tinha um bom esposo, 2 filhos. Errei contra meu esposo, contra meus filhos. E agora estou nessa situação. E ele diz: você sabe que enquanto você viver, olha bem, esse arco, esse sangue vai te proteger. Entende? Enquanto o homem viver, e enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, o mundo está protegido. Olha bem, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então, irmãos, não é a minha, não é a tua justiça. Eu convido a vocês todos a confiar inteiramente no sacrifício, na graça que Deus tem te estendido. Amém? Agora, em resposta, faça o melhor, voluntariamente, faça de coração. Faça, como disse Davi: eu tenho prazer na tua lei, Senhor. Você já orou dizendo: Senhor, eu tenho prazer na tua palavra, eu tenho prazer nos teus caminhos. Teu coração tem que estar unido a isto. Senhor, faça com que cada pessoa que nos ouvir possa abrir o seu coração, o Senhor abra o entendimento e que eles possam receber isto, para que encontre aquele descanso em Ti, Senhor, e que possam viver totalmente para Te servir e servir de coração. O Senhor diz que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Sim, meu Pai. Abençoe os teus filhos. Ajude a cada um em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Nós vamos orar nesse momento.